Bem-vindos ao Casa Comum, espaço de opinião à quarta-feira com Mariana Vieira da Silva e Eduardo Pacheco aqui na Renascença. Bem-vindos, vamos olhar para a questão da saúde, um tema incontornável. Esta semana começa por si, Eduardo, que na semana passada sublinhou a importância de resultados. E até eu perguntei-lhe em relação à Ministra da Saúde, e até fui mais incisivo em relação à posição da própria Ministra da Saúde. Estamos num contexto de episódios diários de anormalidade no Serviço Nacional de Saúde, assistência a grávidas, morte de pessoas, inquéritos, substituição no INEM. Duarte, poderá ter o Primeiro-Ministro que atalhar no calendário e promover uma substituição da Ministra da Saúde? E será que é o próprio Montenegro que está a fazer uma gestão política deste processo que eventualmente podemos não compreender? Muito boa tarde. Penso que está claro que o Primeiro-Ministro vai ter que atalhar e rapidamente. Eu não faço ao calendário que ele podia ter na cabeça, seria só no próximo ano, mas porventura terá que ser ainda este ano a substituição da Sra. Ministra da Saúde. E porque há aqui uma degradação que já não tem solução, que já não há volta a dar. E aí não, há responsabilidades da Ministra, naturalmente. Pelo seguinte, primeiro, eu partilho aquilo que têm sido os comentários de muitos operadores na área da saúde, que não se pode responsabilizar um ministro por decisões médicas. Se a pessoa vai para casa, não é a ministra que toma essa opção, é o médico que mandou a pessoa para casa e depois morre a seguir, tem que ser apurado, é porque se ele decidiu bem. Agora, mas o problema é que quando sucedem esses casos e a resposta é o protocolo está a ser cumprido, primeiro, mostra uma frieza e uma insensibilidade total. Porque perante casos de perca de vida, isso é dramático. Depois, porque todos percebemos que se isto existe, se nós estamos com este debate, é porque estamos a falar de casos críticos e que levaram à morte imediata. E por isso são notícia. Mas quantos outros casos não existem por adiamento de exames, por adiamento de consultas, por adiamento de todo o acompanhamento e que, porventura, se a pessoa tivesse sido atendido 6 meses antes, se calhar estaria cá. Essa questão já é estrutural. E isso é estrutural. E aqui é que depois porque é então a responsabilidade da Ministra. É porque, perante todos estes casos, ouvir só dizer que o protocolo está a ser cumprido não é solução. E, portanto, tem que apresentar um caminho, uma estratégia para... Os portugueses têm que perceber que isso existe. O ministro não está ali para estar ali como uma estátua. Está para decidir. E perante estes problemas que não lhe poderiam ser imputados diretamente, a responsabilidade de não apresentar ao país uma situação, um programa, um projeto, uma ideia que diga eu vou alterar isto, leva a que as pessoas percam completa confiança na Sra. Ministra e, portanto, ela pode aguentar-se em funções, mas, sinceramente, eu penso que a sua autoridade está muito por baixo. E como é que avalia o comportamento público do Primeiro-Ministro em relação a sucessivos casos e à fragilidade evidente da sua Ministra? Em primeiro lugar, todos os Primeiros-Ministros resistem ao máximo à admissão de ministros e ir atrás dos acontecimentos. Aliás, havia fama de alguns ministros, quando pensavam que iam ser substituídos, pôr a notícia cá fora para que o Primeiro-Ministro viesse dizer que isso não era verdade e eles continuarem em funções. Agora até há uma notícia a dizer que a Ministra da Saúde tem intenção de sair em breve. Ao que parece, a própria já demonstrou essa vontade. Agora, o Primeiro-Ministro estará a escolher um momento político mais adequado. E eu percebo que não é no meio de um processo orçamental, quando há propostas que estão em cima da mesa. Isso já aconteceu no passado, mas foi altamente complicado, porque o Ministro chegava ao Parlamento para defender uma proposta de orçamento para a sua área, que ele não tinha mínima responsabilidade. E, portanto, havia essas situações. Agora, portanto, é natural que se espere o fim do orçamento e que depois, a seguir, isso seja efetuado. Mariana, temos debatido este tema. A pergunta é simples. Que diferença fará no imediato a substituição de uma pessoa chamada Ana Paula Martins à frente do Ministério da Saúde?
Bom, a primeira diferença que fará é que deixamos de falar da Ana Paula Martins, porque a verdade é que nas últimas semanas, mais que semanas, meses, o que está em discussão já não são as políticas de saúde, já é a Ministra da Saúde. E isso é sempre prejudicial para o trabalho, para ela própria também, mas também para a resposta aos problemas. Eu, já desde a primeira ida da Ministra da Saúde ao Parlamento, quando a Ministra identifica como problemas da saúde a natureza e as qualidades das lideranças que se vêm desenhando este fim, porque aquilo que aconteceu na última sexta-feira, que foi a Ministra da Saúde saltar, dizendo logo dados clínicos de uma situação que objetivamente podia perfeitamente ter respondido, como às vezes responde, que pediu dados ao hospital e há uma inspeção para fazer, para saber se tudo correu bem, e em vez de fazer isso, começa a dar informações sobre aquela grávida que se revelaram falsas, vem da sede de desresponsabilização que a Ministra tem sempre tido, em todos os casos, e portanto este transformou-se numa espécie de exemplo de fim de linha, por utilizar mentiras e por utilizar uma generalização que julgo que é excessiva e que não cabe a um Ministro da Saúde, tornou-se insustentável. Mas eu devo dizer que uma das razões pelas quais me parece que isso aconteceu é que a Ministra da Saúde não queria discutir o orçamento na passada sexta-feira. Queria discutir tudo menos o orçamento. E a razão é simples, é que este orçamento não foi feito no Ministério da Saúde e isso é visível pela forma como os dados estão apresentados. O corte na aquisição de bens e serviços é um corte transversal, sem que nenhum dos elementos que vai levar à tal eficiência que a Ministra fala esteja expresso. Mais do que isso, está expresso numa revisão de despesa, que é um instrumento que normalmente existe, um corte de 23,9 milhões de euros e depois o que aparece são quase 890 milhões de euros. E, portanto, havia um grande desconforto, foi visível durante a longa audição de sexta-feira da Ministra da Saúde na defesa daquele orçamento. Por fim, o que me parece que se torna a razão de ser da exigência de mudança e, na verdade, aquilo que mais muda no dia seguinte é que nós vivemos neste momento uma instabilidade enorme no setor, que resulta de algo para o qual eu já tenho aqui chamado a atenção, que é todos os agentes da saúde sabem que se correr alguma coisa mal na área pela qual são responsáveis, em princípio, é a eles que vai ser pedida a responsabilidade. E isso gera no sistema uma situação de enorme dificuldade e de dificuldade da autoridade da Ministra da Saúde, e essa instabilidade, que tem uma face visível no INEM, na direção executiva, em muitas administrações hospitalares. Repare, a anterior administração deste hospital é demitida em plena Assembleia da República com umas acusações, depois eles demitem-se perante o que a Ministra disse sobre a administração, sobre a incapacidade de gestão, e agora esta demite-se para defender uma informação errada que deu à Ministra, mas que a Ministra não tinha que ter utilizado, e esse é que é o ponto. E, portanto, é preciso, qualquer governo neste setor precisa ter um ministro que seja respeitado pelos agentes e pelos seus colegas de governo, e não me parece que isso exista neste momento. Duarte, o Presidente da República voltou a falar, para além das críticas que fez à própria gestão, mas voltou a falar do pacto de regime. Em fim de mandato, Marcelo Rebelo de Sousa fala do pacto de regime e a questão que eu coloco é, para além de uma eventual substituição da Ministra, em bom português, isto só vai lá também com um acordo com o PS. Deste ponto de vista, as críticas são muito cavadas entre o PS e o PS nesta matéria. Começou logo nas questões da direção executiva do SNS. Por exemplo, parece-lhe que recomendaria aqui um passo atrás por parte de Montenegro na visão geral de política de saúde e tentar pontos com o Partido Socialista, até no contexto de aritmética parlamentar em que se encontra? Sim. Acho que é momento de procurar obter uma solução consensual, tão larga quanto possível, para resolver os problemas da saúde. Só que isso não é de um dia para o outro e todos têm que estar disponíveis para ceder em algumas coisas, mas para que se consiga ir aos problemas estruturais. Porque senão, de facto, eu vejo aquilo que diz o secretário-geral do PCP e concordo com ele. Se mudar a cara de uma pessoa por outra,
Mas se ficar tudo igual, não me resolveu os problemas. E, portanto, é preciso ir aos problemas estruturais e encontrar o consenso para as soluções que se tem que passar a implementar, com resistências, porque vai haver sempre resistências. Por exemplo, aquilo que foi feito aqui a referência com o orçamento da saúde. Nós estamos hoje a gastar cerca de 10% do PIB com a área da saúde. Mais aquilo que os privados gastam per si. Ora bem, isto é insustentável. É insustentável. Estar a crescer sistematicamente a 7%, 8%, praticamente duplicou, desde 2015 para hoje, mais do que duplicou o orçamento da área da saúde. Isto não é sustentável. Quer dizer, algum dia isto dá buraco e quando der buraco sofremos todos. Portanto, é melhor perceber o que é que se pode fazer para conter esse orçamento. Isto não significa diminuição de serviços. Agora, tem que ser apresentada uma estratégia para que seja identificado por todos qual é a metodologia que se vai pôr em prática para alcançar essa redução. E isso não foi explicado. Talvez esse tenha sido o grande problema. Porque eu dizer, eu quero reduzir 10%, se eu não digo mais nada, as pessoas naturalmente ficam assustadas. Mas, por exemplo, Paulo Macedo reduziu as despesas com os medicamentos genéricos. Porque foi negociar com as empresas farmacêuticas, uma negociação, claro, tinha a cobertura da Troika, que lhe permitiu ser mais duro e impositivo, mas reduziu, e significa que as pessoas continuaram a ser tratadas, mas reduzindo despesa na área da saúde. Ora bem, o mesmo pode ser feito noutras áreas. Agora, tem é que se perceber em quais, qual é a estratégia que o Ministério tem, qual é a política que vai ser posta em prática para conseguir isso. O Presidente, ao falar do Pacto de Regime, não está a dizer indiretamente a Luís Montenegro que pode usar esse argumento também para tentar gerir a crise na saúde e olhar um bocadinho para as responsabilidades partilhadas dos dois partidos no estado a que chegou a saúde. O Presidente da República tentou dizer, e bem, é que não vale a pena nem o Partido Socialista, quando está no governo, aprovar a lei de bases da saúde per si, sabendo que o PSD é o segundo partido normal, neste momento estamos numa normalidade, mas é o segundo partido normal na substituição no governo, na alternância no governo, e desprezar o PSD, ou depois o PSD estar no governo e não conseguir estabelecer pontes com o Partido Socialista. É fundamental que, primeiro, que se chega a um acordo que faça os problemas e depois então que se discuta as soluções. Muitas vezes há a sensação que nem na definição dos problemas os dois partidos conseguem entender, e quem sofre são os portugueses. Mariana, é mesmo impossível haver um pacto de regime entre estes dois partidos na área da saúde? Eu vou responder, queria só acrescentar uma coisa. O problema não foi só não ter dito qual era a estratégia. Por exemplo, nos medicamentos, a Ministra diz que se propõe, e está lá explicado, como poupar 6,3 milhões de euros num corte global de 890. E, portanto, fica mesmo em aberto como é que se chega lá. E isso é a gravidade do que vivemos. Sobre o Pacto de Regime, eu queria dizer 3 coisas. Primeiro, esta é uma área onde os dois partidos têm divergências desde 1979. Têm mesmo uma visão diferente para o sistema e nunca votaram em conjunto nenhuma das leis de bases, das várias que tivemos, nunca concordaram com alguns dos temas principais desta divisão. Porém, não é verdade que o PS tenha aprovado a última lei de bases, que foi, aliás, desde 1990 que não havia nenhuma, portanto também acho difícil dizer-se que é na lei de bases que reside a chave, mas quando se aprovou a lei de bases da saúde em 2019, precisamente o Presidente da República fez um apelo deste género, houve negociações e aquilo que lá hoje está escrito, por exemplo, sobre PPPs, mas não só, resulta de uma exigência que o Presidente da República fez quanto a posições do PSD nesta matéria. E o Partido Socialista tinha votos à esquerda para votar a lei de bases sem estas indicações sobre PPPs. E considerou que era importante seguir o apelo do Presidente da República e fazer essa mudança, com muitas críticas dos partidos à nossa esquerda, diga-se de passagem. E, portanto, a Constituição define um modelo e o equilíbrio entre público e privado. A lei de bases contém o espaço necessário para que cada um desenvolva as suas políticas e, portanto, eu sinceramente não me parece
que essa dimensão do pacto de regime seja o que aqui está em causa, até porque em saúde a maior parte das decisões importantes não passam por aprovação de leis no Parlamento e, portanto, têm, desse ponto de vista, uma autonomia muito mais significativa na gestão política. O sistema que, com acordo ou sem acordo entre PS e PSD, chegou a 2025, é um sistema com sinais de alguma insustentabilidade financeira. O que eu digo é que não é por causa desse acordo que isso muda. Insustentabilidade financeira, se continuássemos a crescer assim, sim. Desse ponto de vista eu concordo, mas nós também temos que perceber que desenhámos muito mais tardiamente do que todos os outros países uma resposta a nível nacional, em todos os distritos, em todos os concelhos, e que isso evidentemente teve custos. Quanto à outra parte do recado, que tem a ver com cada um querer sempre rever as medidas dos outros, aí sim eu concordo com o Presidente da República, e não é uma concordância que neste momento acho que se dirige ao Governo, por ter... Até não, acabou por não acabar com as... Mas passou o tempo todo a dizer que ia destruir quer as ULS, quer a Direção Executiva, e isso... nós sabemos, em política já há muita tendência para pôr tudo em causa. Se os ministros dizem que vão pôr em causa, para tudo. Então qual é o sinal que gostaria de ter do próximo ministro? Vamos pôr os pontos desta maneira. Vou-me dedicar mais a dizer qual é que é o sinal que eu acho que o Partido Socialista precisa de dar. É relativamente a um dos problemas maiores que nós temos neste momento, que é o peso dos prestadores de serviços no sistema, que hoje um dos jornais diários noticia que se preparam para fazer uma greve às urgências que pode colocar o país numa situação muito complicada. O Partido Socialista nesse tema deve, como aqui já disse, aliás no próprio dia em que a Ministra falou disto, deve mesmo mostrar uma abertura para um diálogo sobre uma matéria muitíssimo difícil, porque os custos de transição são enormes, estar disponível para dialogar. Agora, não é na lei de bases, nem no pacto de regime que se encontram as respostas. Para a Mariana repetir esse apelo tempo depois, as coisas não estão a seguir esse caminho? Não, foi há poucas semanas. Eu, tanto quanto sei, o Governo aprovou um diploma sobre esta matéria, sem conversar com os prestadores de serviços, que aparentemente têm uma organização que os representa, sem dialogar com os administradores hospitalares, que sabem como é que essa gestão se faz. Eu tenho muita dificuldade em perceber como é que se aprova um diploma sobre esta matéria sem uma única conversa com o exterior. E essa, com o exterior, fora das paredes do Ministério da Saúde, independentemente de, julgo ter havido uma reunião com os sindicatos, mas os sindicatos aqui, com toda a franqueza, não são o centro desta negociação, porque estas pessoas não estão lá. E, portanto, sim, se o diploma foi aprovado, tanto quanto percebi foi, embora se continue a falar de negociações depois de ser aprovado, que também é algo que tenho uma certa dificuldade em conceber, devia ter sido aprovado com um diálogo mais abrangente. E esse é mesmo um dos problemas maiores que nós temos neste momento. Duarte, tem ainda um minuto, se quiser aproveitar sobre isso, mesmo um remate muito rápido. Primeiro, sobre a insustentabilidade. A tal reflexão e porventura um pacto poderia ser relevante, porque a insustentabilidade existe considerando, nomeadamente, todas as pressões. O envelhecimento da população, o que faz com que com maior necessidade de serviços de saúde, com o aumento da população, somos mais, há a probabilidade de haver mais pessoas a terem acesso, tem a ver com medicamentos e todos os tratamentos que são muito mais caros do que era. Portanto, há uma pressão per si. Se isto não houver uma gestão super rigorosa, e quantas vezes é que ouvimos o Governo falar desses três fatores, por exemplo, no último ano e meio? Estou a fazer aqui referenciá-los porque eu acho que é verdade. É que nós devíamos ir ao cerne do problema para depois então discutirmos que soluções é que podemos encontrar. E dar um exemplo de alguma inoperância. Todos nós identificámos que a senhora Ministra e o Governo não têm nenhuma simpatia especial pelo formato com a direção executiva. Isso é claro. Acho que já têm mais do que tinham. O próprio ex-ministro Adalberto Campos Fernandes, do Partido Socialista, subscreve esta crítica, que acha que aquilo devia ser extinto o mais rapidamente possível. Mas passou ano e meio e está lá sem funções determinadas, não houve nenhuma reestruturação, não houve nada. Isto quer dizer... Mas já houve 2 diretores disso. Já houve 2. Quer dizer, isto significa que tem que haver... Falámos da semana passada dos resultados. Ora bem, se eu ao fim de ano e meio tenho uma coisa que eu acho que funciona mal, que eu não gosto sequer, e não acabo com ela, nem a modifico, então o que é que eu estou lá a fazer? Deixa a pergunta. Vamos ao tema internacional desta semana.
marcado pelo um ano sobre a eleição de Trump. Não é um ano de mandato, esse só se vai cumprir em janeiro, mas certamente um ano muito marcante nas relações internacionais. Convidamos para este espaço o eurodeputado do Chega, Tiago Moreira de Sá, a quem convido a olhar para este ano de Trump desde a sua eleição até na perspectiva da Europa. Eu vejo, acima de tudo, há vários ângulos possíveis, mas eu vejo sobretudo como uma oportunidade para a Europa. Há aquela célebre, numa paráfrase do presidente Kennedy, aquela célebre frase do presidente Kennedy: não perguntes o que é que o teu país pode fazer por ti, pergunta o que é que tu podes fazer pelo teu país. Eu acho que está na altura da Europa deixar de perguntar o que é que os Estados Unidos da América podem fazer pela Europa e perguntar o que é que a Europa pode fazer pela Europa. E desse ponto de vista, a administração de Trump é uma grande oportunidade, porque obriga a Europa a fazer o que já devia, aliás, ter feito desde o fim da Guerra Fria, porque a grande mudança, Trump é uma consequência, não é uma causa, a grande mudança dá-se primeiro com o fim da Guerra Fria, com o fim da ameaça e com a implosão da União Soviética, em que a Europa vai perdendo desde então relevância estratégica para os Estados Unidos da América, e depois, mais recentemente, com a espantosa ascensão de poder da China, que desloca as prioridades estratégicas dos Estados Unidos da América para o Indo-Pacífico. Isso, evidentemente, coloca desafios importantes à Europa, até porque a nossa segurança estava, desde a Segunda Guerra Mundial, muito dependente dos Estados Unidos da América, mas isso também não era sustentável nem desejável, porque quem não é capaz, quem não tem poder para defender os seus próprios interesses, acaba por não conseguir fazer valer os seus interesses. Quem não tem poder militar, quem não tem hard power para defender os seus interesses, acaba por ver os seus interesses comprometidos. No fundo, é aquela célebre frase que se atribui à diplomacia francesa: quem não tem força para sentar à mesa faz parte do menu. Ora, a Europa tem feito parte do menu e isso é do interesse da Europa que isso acabe. E desse ponto de vista, a administração de Trump é uma oportunidade, não só porque confronta a Europa com a sua obrigação de tratar da sua própria casa, mas também porque a presidência de Trump tem exigido que os europeus gastem mais com a sua defesa comum, nomeadamente no âmbito da NATO. Podemos depois discutir os valores, mas isso é importante, ou melhor, nem é importante, isso tem que ser. Isso, a Europa não pode deixar de fazer, sobretudo desde que começou a guerra da Ucrânia. Portanto, no fundo, desde que os Estados Unidos se viraram para a Ásia e Pacífico, hoje chamam o Indo-Pacífico, porque é onde está a sua grande prioridade neste momento, e ao mesmo tempo a Europa tem este grande problema que é a guerra da Ucrânia. Essa ideia de olhar para o Pacífico não significa uma desvalorização irremediável da Europa na agenda norte-americana? Tem sido lido assim por muitos analistas. Sim, irremediável não é, mas é uma desvalorização do ponto de vista, no sentido em que o espaço euroatlântico foi a grande prioridade da América desde, pelo menos, a Segunda Guerra Mundial. Hoje em dia não é a prioridade. A prioridade dos Estados Unidos da América não é com Trump, começa pelo menos com Barack Obama. O pivô asiático é de Barack Obama, de sua secretária de Estado, então, Hillary Clinton, que é a deslocação das prioridades estratégicas dos Estados Unidos da América para o que agora se chama o Indo-Pacífico. No entanto, a Europa é sempre relevante, não tem a relevância que tinha, neste momento não tem a relevância que tinha no passado, mas é sempre relevante. É bom não esquecer que os Estados Unidos da América têm duas prioridades estratégicas permanentes desde a sua independência, que têm a ver com a sua geografia. Por um lado, a Europa, o Atlântico e a Europa, quando olha para o Ocidente é o que vê, e por outro lado, o Pacífico e o Indo-Pacífico, hoje a Ásia-Pacífico, hoje chamada Indo-Pacífico, que é, digamos assim, a segunda, quando olha para o Oriente, o que vê. Isso será sempre assim. E agora até com alguma relevância redobrada em certo sentido, por causa da guerra da Ucrânia, que faz com que haja um problema de segurança importante dentro da Europa que não havia antes do início dessa guerra. Mas mesmo assim, apesar da guerra da Ucrânia, a prioridade estratégica dos Estados Unidos da América desde a administração Obama é muito clara. E manteve-se com Biden, manteve-se com Trump 1, Biden e agora Trump 2. É a Ásia-Pacífico, hoje chamado Indo-Pacífico, e a China. Para que a Europa e o espaço euroatlântico não percam ainda mais relevância, é muito importante que a Europa, a União Europeia, arranje uma maneira, para além do papel, no papel já tem, mas na ação, arranja uma maneira de fazer parte da estratégia mais vasta dos Estados Unidos da América no Indo-Pacífico. Mas tem que fazer parte, à luz dos interesses europeus, e infelizmente não é fácil, porque os interesses europeus dos países membros da União Europeia ali não são todos iguais, são, aliás, em alguns casos bastante diferentes, mas pelo menos
são pelo menos diferentes. E isso é que tem sido a grande dificuldade, mas é importante que a Europa encontre, para além de um documento, o documento estratégico já existe, mas para além desse documento estratégico, encontre na prática uma forma de participar nesta estratégia, poderá ser uma estratégia ocidental, e se quiser, das democracias de tipo ocidental, no Indo-Pacífico. Muito obrigado, Sr. Eurodeputado, pela sua participação neste espaço. Duarte, vê mais este ano, digamos, desde a eleição, como uma oportunidade, como dizia aqui o Eurodeputado Tiago Moreira de Sá, ou o risco também associado ao estilo de governação de Trump, quer em relação à América, quer em relação ao mundo? Só passou um ano. Passaram 9 meses desde a eleição. Sim. Parece que estamos num pesadelo já há muito tempo. E, portanto, isto tem sido muito difícil. Eu compreendo que possa ser visto como uma oportunidade na perspectiva de Europa de se autonomizar e procurar ser suficiente, nomeadamente em matérias de segurança, e, deixando de estar completamente dependente dos Estados Unidos, como foi até agora. Mas, independentemente disso, que vamos dizer, é um pouco mais olhar para dentro de nós e percebermos como é que nós podemos fazer melhor e diferente neste contexto, a responsabilidade de Trump é na degradação do contexto. Que hoje é impossível haver um mínimo de previsibilidade do que é que se quer em todas as áreas. Estamos a falar na área da defesa, estamos a falar um dia o artigo 5º é para cumprir, no dia seguinte, afinal, é para ser pensado em termos da NATO. Mas se nós formos para a parte económica, as tarifas são utilizadas sem nenhuma racionalidade económica, muitas vezes sem racionalidade política, se calhar com racionalidade pessoal. Quer dizer, a família Trump, os seus filhos e genros visitam um país, conseguem bons negócios e as tarifas baixam no dia seguinte. É isto que está a ser gerido. Ora bem, significa que não há aqui nenhum interesse económico, nem político, há um interesse pessoal. E ele utiliza, de facto, a Casa Branca para a promoção do seu império pessoal e não propriamente para o engrandecimento sequer dos Estados Unidos. E depois, aquilo que era sempre o farol na América, pelo menos para a minha geração, como um local de liberdade, de Estado de Direito, em que os contrapoderes funcionavam e, portanto, não havia poder absoluto de ninguém, ele quer destruir. E a imagem que passa para o exterior é que hoje a América não é um Estado de Direito, não defende mesmo o direito internacional. O simples facto de ele estar disponível para conversar com Putin, que é hoje acusado e procurado pelo Tribunal Penal Internacional, e pô-lo ao mesmo nível de Zelensky, esquecendo que um é o atacante e o outro é o atacado, mostra por completo a falta de valores que Trump tem. Os únicos valores que ele tem é, de facto, o lucro e a sua imagem e a sua promoção. E essa perca de valores, para terminar, ficou bem evidente agora nas eleições de Nova Iorque, com aquela frase do próprio Trump, que se judeus votassem no candidato democrata, porque ele é muçulmano, eram burros ou estúpidos. Foi a expressão que ele utilizou. Quer dizer, portanto, isto mostra o nível em que nós estamos na América e, por isso, eu percebo que possa ser uma oportunidade pequena para a Europa se autonomizar, mas a degradação do contexto é horrível e tem um responsável por isso. Mariana, sua perspectiva? Essa pergunta da oportunidade faz-me lembrar quando se dizia durante a pandemia, naqueles momentos mais difíceis, que podia ser uma oportunidade, e eu revoltava-me sempre, porque algo tão duro... Não se revolte comigo, Mariana. Algo tão duro para um país, e neste caso para o mundo, nunca pode ser visto como uma oportunidade. O Tiago Moreira de Sá acha que sim. Eu diria que é mais, desse ponto de vista da leitura europeia, é mais um aviso do que uma oportunidade. É um aviso quanto à instabilidade em que vamos viver e à necessidade de nos preocuparmos. Agora, os custos, os riscos, os danos que a administração Trump tem provocado no seu país, para os democratas, não um partido político, mas todos nós, defensores da democracia, para o Estado de Direito, para a defesa das instituições, são muito maiores do que qualquer oportunidade que se pudesse criar. E eu também diria que talvez a primeira palavra é mesmo a da imprevisibilidade, porque a partir do momento em que deixamos de poder agir racionalmente no âmbito das relações internacionais, das relações externas, das relações comerciais,
tudo se torna muito mais difícil. Em segundo lugar, destacaria o anti-institucionalismo primário que Trump tem, onde Trump vê um conjunto de regras organizadas, uma instituição que funciona, quer atacar, porque as instituições são, na verdade, aquilo que nos defendem dos autoritarismos, da corrupção organizada, que neste momento é aquilo que financia a família Trump, os perdões criptomilionários para poder ganhar um pouco mais. Todo esse ataque que vai dos tribunais às eleições é muito preocupante e assustador, a forma como se tem até replicado noutros países. Às vezes nós comentamos aqui coisas que parecem positivas, como por exemplo o cessar-fogo em Gaza, mas mesmo essas parecem nascer apenas da vaidade de Donald Trump e de uma espécie de fixação que ele tem em ser Nobel da Paz, e não coisas boas em si, por prosseguirem bons valores, não que se forem boas não os devamos assinalar, mas as motivações parecem ser sempre as erradas, e por isso não deixa de ser curioso e, no meu caso, bom, que um ano da eleição de Trump tenha sido assinalado por uma derrota em toda a linha dos republicanos nas eleições de ontem nos Estados Unidos, não apenas em Nova Iorque, mas também na Virgínia, em New Jersey e em várias Interpreta eleições como um sinal de esperança estaduais. para o Partido Democrata? Um sinal de grande reação do povo, porque quase todas estas eleições são baseadas em recordes de afluência às urnas, numa grande mobilização. Temos falado muito também pela originalidade da campanha nas eleições de Nova Iorque, mas também na Virgínia e New Jersey batemos recordes de participação. E sempre que a democracia se mobiliza para derrotar um autoritário, eu considero ser um dia de festa. Vamos voltar na próxima semana. Euronet Plus.